Sejam todos bem-vindos ao segundo Salão Virtual de Joalheria Contemporânea. Quero primeiramente agradecer o convite do Ilan e da Charone, que organizaram pela segunda vez com bastante êxito esse evento. Meu nome é Rodrigo Alarcon, do meu lado Marcela Alarcon, mascarado, caçula. Eu tenho um trabalho com joalheria que eu comecei com a joalheria tradicional, clássica. Trabalho com metais e pedras. Há 40 anos eu comecei a desenhar as minhas primeiras peças. E no início eu fazia por intuição. Na época não existia curso de desenho de joias, e eu acabei fazendo uma série de cursos técnicos em São Paulo, fora do Brasil, no interior do Brasil também, em Goiás, curso de lapidação, de ourivesaria, de gemologia também, que é o estudo das pedras. E a nossa loja, que foi uma loja conceito que nós abrimos há 18 anos aqui em Curitiba. Eu já tive uma outra loja aqui, há anos atrás também, mas não no mesmo lugar, e daí depois tinha só o ateliê. E agora nós, no mês de abril, fizemos 18 anos de loja aberta aqui em Curitiba. E eu, há 40 anos, trabalhando com joia. Então, com tanto tempo de trabalho e só trabalhando com joia, a gente vai adquirindo muito conhecimento, cada dia a gente tem um aprendizado maior, as coisas mudam. Por exemplo, a inovação desse salão virtual é uma coisa nova para mim. E isso é muito importante, essas inovações dentro da joalheria, não só na parte tecnológica, de execução, projeto, como também na adequação da venda e promoção e marketing. Hoje, eu vou apresentar uma série de peças, todas montadas em prata de lei, prata de 925, 950, onde a maioria delas tem pérolas. As pérolas são as gemas mais antigas usadas pelo homem, porque ela é encontrada na natureza e o seu estado natural já mostra a própria beleza da pérola. E como muitas pessoas desconhecem, existe uma variedade imensa de pérolas. Aqui eu vou falar de algumas com as que eu trabalho e que tenho acesso. Normalmente eu trabalho com pérolas cultivadas. Existe uma diferença entre pérola cultivada e pérola natural. É uma pequena diferença, o que não é com relação ao valor. As pérolas naturais têm um valor excepcional, muito grande. E as pérolas cultivadas, elas criaram uma quantidade imensa de ostras, desenvolveram híbridos, e existe uma produção muito grande. O que aconteceu, como ontem falou a minha amiga Charone, o cultivo de pérolas trouxe democracia para dentro da joalheria com relação ao consumo das pérolas. Muita gente fala em pérola sintética, pérola cultivada e pérola natural. Não existe pérola sintética. Existem imitações de pérola, ou pérolas cultivadas, ou as que formam naturalmente dentro da ostra. Aqui eu tenho uma ostra, essa é uma ostra do Pacífico, pictada mesoatlântica. Ela por fora é feia assim mesmo, e por dentro aparece a madrepérola, é a que vai dar origem à pérola. Olha a beleza, esse efeito visual, como falou ontem a Charone, é a iridescência da pérola ou da madrepérola. Ela tem reflexos com cores, essa cor é a cor natural. A pérola, a gente utiliza um termo técnico com relação à iridescência, que é o oriente. A maioria das pessoas
conhece esse tipo de pérola, que são as pérolas da concha Acóia. Elas têm essa cor creme e têm geralmente o formato redondo. Elas são cultivadas. A história dessa pérola é muito interessante, porque antes delas começarem a ser cultivadas, o valor de cada pérola era absurdo. Eu poderia ficar dias contando histórias de pérolas famosas que estão em museus e que cada dia que passa, de 1 milhão a 2, chegou uma pérola o ano passado, esse ano, a ser vendida a 35 milhões de dólares. Uma pérola que pertenceu a Maria Antonieta, e uma milionária que comprou essa pérola. Essa pérola Acóia, que eu te mostrei, ela é cultivada nessas ostras, que são a ostra Acóia. Elas são pequenas e têm uma certa profundidade. Existem pérolas cultivadas desde o final do século XIX. E existe uma tríade japonesa que foram os mestres do cultivo de pérola e quem começou a fazer isso. Então, existe um biólogo que o nome é Tokiyoshi Nishikawa, um carpinteiro, tenho que ler o nome porque é complicado, Tatsuei Mizi, e tem um grande marqueteiro que é conhecido no mundo inteiro, que muita gente alega o cultivo em grande expansão, em quantidade, que é o Kokishi Mikimoto. Quando se fala em qualidade de pérola, se fala Mikimoto, pérola Acóia. Hoje em dia, eles vendem todos os tipos de pérola. Então, os dois primeiros desenvolveram o processo e o Mikimoto começou a cultivar largamente isso. E em 1898, ele presenteou o imperador do Japão com pérolas cultivadas. E aí começou uma grande expansão no mercado e no cultivo de pérolas Acóia, que eram as únicas pérolas cultivadas no mundo naquela época. Então, você imagine um mundo onde uma pérola valia milhões e, de repente, uma pérola passou a valer $1.000, vamos dizer. Uma discrepância muito grande. Então, até 1920, o mercado não se definiu bem, porque muita gente vendia a pérola cultivada como se fosse natural. A partir de 1920, se criou uma série de metodologias e parâmetros para avaliação, onde as pérolas recebiam um certificado de autenticidade. Então, nós falamos primeiro da pérola Acóia, logo em seguida, começaram a cultivar pérolas numa ostra que se chama Pictada margaritífera. Essa ostra ela já foi polida por fora e por dentro ela está no estado natural. Olha a beleza e o colorido dessa madrepérola. E ela é que vai dar origem às pérolas negras. Essas ostras, elas são originárias do Tahiti e são cultivadas lá. Ela é a única ostra que dá a pérola negra. Então, aqui na minha mão, tem uma pérola acinzentada, em formato de gota. Eu estou guardando para fazer um par de brinco de 2 cores. Você veja o oriente dessa pérola, o brilho, independente do formato. Quanto mais redonda, em forma de esfera, mais valiosa é a pérola. Aí, junto com essas pérolas, também se desenvolveu o cultivo da pictata máxima. Então, você pode imaginar por que é pictada máxima pelo tamanho da ostra. Esta está toda polida por fora, aquela casca opaca, feia, foi polida, e essa daqui é uma pictata com cor dourada. Essa pérola vai desde o branco, prata ao dourado.
não é pérola negra. E ela dá muito... A origem dela é a Austrália Meridional, Indonésia e Filipina. Olha essa outra maior ainda e mais branca que a outra. Nessas ostras se cultivam as maiores pérolas do mundo de água salgada, que existe uma diferença que nós vamos ver entre água salgada e água doce. Olha aqui, ó. Mais uma pérola em gota, só que esta pérola é a da Pictata máxima. Ela tem essa cor branco, levemente rosada, pode ir para o cinza e também para o dourado. A minha ideia é fazer um par de brinco com as duas cores. Logo vai estar pronto. As pictadas não foram, no início, elas eram criadas, cultivadas, não para o cultivo de pérolas. Elas eram utilizadas em vários utensílios. Ó. Aqui eu tenho alguns cabos de talher em madrepérola. Eu uso muito, quando viajo, comprar materiais variados em feira de antiguidade ou mercados. Eu vou comprando material e vou acumulando, e quando me dá uma inspiração de uso em algumas peças, eu normalmente não faço coleções. Eu trabalho muito sob encomenda e sempre vou mudando o estilo dependendo do que a pessoa me pede. Óbvio que fica o meu DNA, mas você tem que seguir a exigência do cliente com relação a materiais, proporções. Então, nós já vimos várias só pérolas de água salgada. Aqui tem uma outra ostra, também grande. Essa se chama Pteria penguin, certo? Porque tem um bico, parece um pinguim. Nessas ostras são cultivadas pérolas multicoloridas. Olha a variedade de tons que aparece na ostra e na parte interna também. Nessas conchas, nós cultivamos as pérolas blister, que são essas aqui, ó. Elas estão presas à concha. Então, elas cresceram e cortaram um pedaço da concha. Aqui eu vou mostrar outra que tem uma formação melhor, que ela forma uma bolha. E vocês vejam o oriente, a riqueza de tonalidades que ela reflete. Mesmo o fundo é bonito também. Ó. Dessas ostras, eles também fazem o seguinte, eles cortam circularmente a pérola, preenchem com uma resina e tapam com madrepérola. E no mercado ela é conhecida como pérola MAB. Essa tem tom rosado, mas é tratada. E essas aqui, e você pode ser redonda, pode ser quadrada, pode ser retangular. E esta é uma pérola com formato antique. É um quadrado arredondado. Elas têm um valor super acessível, é utilizado em joias de ouro. Antigamente chamavam de pérola barroca. Na realidade, o termo pérola barroca são para pérolas disformes. Outro material que eu acho interessante, para terminar de água salgada, são pérolas que eles chamam de pérola das Antilhas, mas na realidade não são pérolas. Este molusco, que é o Nautilus, esse aqui ele está com a parte externa natural, parece um tigre. Não sei se você percebe que essa parte dele é cinza. Você vê a tonalidade azul acinzentada. Então, quando eles são menores, eles cortam essa parte e formam essa madrepérola
como se fosse uma pérola MAD, mas ela é bem mais leve e frágil, mas é belíssima. E atrás ela é tapada com uma madrepérola. Esse molusco, quando é polido por fora, ele fica assim. Ó. Então, usavam muito no século XVI para criar objetos de arte montado em prata e ouro. O formato dele é lindo. Eu vou mostrar uma peça para vocês que não está na lojinha, que é um colar feito com essas pérolas, mas no tom branco. Ó, ele é feito com 5 Nautilus e eu utilizei um para fazer o fecho. O detalhe do fecho, ó, tem que existir uma facilidade para você colocar. Ele tem uma anatomia ótima, porque ele é todo flexível. E uma das coisas importantes na joalheria, que tem muita gente que menospreza joia de prata, mas para mim prata, ouro, platina, alumínio, o metal que for que você vá trabalhar ou outros materiais, o que interessa é o acabamento da peça. Então, uma peça como essa, ela tem que ficar leve. Essas conchas são levíssimas, mas eu tenho que proteger a parte do fundo. Então, a gente faz um acabamento na peça. E isso é muito importante na joia, quando você está trabalhando. Tem pessoas que têm um estilo rústico, que deixa disforme, tudo. Isso não diferencia. Mesmo nesse rústico, tem que ter acabamento. Eu vou mostrar como é que monta uma peça com prata amolgada. Então, olha, que peça maravilhosa. Um colar desse, um tubo preto ou de qualquer outra cor, enfeita qualquer mulher. Eu adoro peças de volume. Então, nós falamos de todo esse material de água salgada, e agora eu vou falar sobre pérolas de água doce, que as pessoas falam que, ou acham que pérola de água doce é só aquela em formato de arroz, mas hoje em dia se cultiva uma série de tipos de pérola, inclusive de tamanho imenso. Esta é uma ostra, que na realidade é um molusco, né? É um mexilhão. Ele é pequeno, ele pode ter até 30 centímetros de comprimento. A parte de fora já foi polida, e aqui dentro, como você pode ver, várias tonalidades e pérolas que estão presas à concha. Essa mancha dourada natural, esses tons, tudo isso vai variar de acordo com a espécie, ou se é um híbrido, com a alimentação, com temperatura da água, que existe muito mais controle na água doce, porque esses moluscos são cultivados em tanques. Isso é uma das grandes diferenças entre a pérola de água salgada para a de água doce. A pérola de água doce, dependendo do tamanho, você pode cultivar até 50 pérolas no mexilhão. E as de água salgada, no máximo 5. E o ambiente do mar é muito mais inóspito do que de um tanque, uma piscina, vamos dizer. Você não tem como controlar a temperatura, o plâncton, a salinidade, tudo isso. Então, por isso, às vezes, se perde um cultivo inteiro de pérolas. Então, a pérola de água doce veio para democratizar a joalheria com relação à pérola. Eu vou mostrar uma pérola aqui, barroca, mas em formato de gota, que é de cultivo de água doce. Olha o tamanho da pérola. Você vê que ela tem um furtacor, mas esta pérola, ela sofreu um tratamento, mas não é um tratamento, um tingimento que venha descorar. Existem vários processos de tratamento da pérola de água doce, por radiação, por tingimento com corante e queima com nitrato de prata. Normalmente, as escuras
é feito um tratamento, primeiro com raio gama, com radiação, e depois com nitrato de prata. E daí você consegue cores interessantíssimas. Olha aqui, talvez eu faça um par de brinco. Uma coisa que a gente falou, como que a pérola, como que ela nasce, seja na de água doce ou na de água salgada. Eles descobriram que inoculando, colocando um pequeno núcleo no manto, na parte carnosa da ostra, a ostra cobria esse, ou o manto, ou um pedaço de pele, ou um núcleo, cobria com carbonato de cálcio em camadas que a própria ostra vai depositando em cima desse corpo estranho, e cada camada é unida com a outra por conchiolina, que é um tipo de proteína de origem animal que é produzido pela ostra. Por isso que a ostra, a pérola tem toda essa fragilidade no uso. Você tem que cuidar das suas pérolas. Então, tem pérolas que têm mais de 500 anos. Agora, me parece que descobriram uma pérola no Oriente Médio, que foi um grande produtor de pérolas naturais, o Golfo Pérsico. Eles pescavam as pérolas lá. E eu acho que mais de 3.000 anos, a pérola é uma coisa assim. Então, aqui tem um colar de água doce, que também pode ser com núcleo, onde as pérolas colaram na ostra e eles descolaram. Então, essa é uma pérola totalmente defeituosa, mas aqui vocês podem ver a presença do núcleo. Olha, de um lado ela é bonita, do outro lado você consegue ver o núcleo que eles colocam. Esse núcleo, ele é feito de uma outra madrepérola. Olha aqui, esse quase redondo, ó, e daí aqui a parte do nácar, a espessura é de 1,5 milímetros, mais ou menos. E ela tem a cor natural dourada, rosada, furtacor. Nos Estados Unidos, no Vale do Mississippi, eles cultivam uma ostra só para usar a madrepérola no cultivo de ostras para fazer esses núcleos perlíferos. Porque daí pode cultivar. Esse colar, eu ainda não sei bem como é que eu vou montar, é uma encomenda, eu estou pensando, mas logo vai ser uma ideia boa. Eu vou mostrar aqui para vocês uma peça que eu acho que eu mostrei da outra vez, que é um porta-joia, todo em prata amolgada, fundida. A tampa é uma concha, e eu gostei tanto dessa concha, essa mancha, e tem uma figura que parece um pássaro voando aqui. Essa caixa ela abre, ela é toda forrada em veludo, e o fundo é a madrepérola. E o fundo de veludo, e os pés são com pérolas de água doce, pérolas botão. Esse é um porta-joia valioso, porque ele tem peso, e nós levamos uns 25 dias para chegar ao resultado, dobradiça, porque você derrete de um lado, entorta do outro, até você criar esse encaixe com pressão. Para que vocês tenham ideia da complexidade da joia artesanal, nós aqui na oficina a gente trabalha com impressão 3D, fundição. Eu tenho uma amiga que trabalha com eletroformatação, quando eu preciso, ela executa para mim, mas eu trabalho com a fundição, eu prefiro a joia montada artesanalmente. Então, como que você faz? Você pega a prata, cria liga, e você funde numa barrinha assim. Vem um lingote. Aqui ela está fundida e ligada. Esse é prata 950. Essa prata, ela pode ser laminada, é um laminador como aqueles que a gente faz macarrão. Você vai recosendo e vai passando, até criar uma chapa na espessura desejada, você vai medindo, e o tamanho para você recortar a joia, para modelar a joia.
Outra coisa também que você pode fazer, quando você precisa de fios para montar uma joia filiforme, garras, o próprio laminador tem um espaço onde você vai laminando o quadradinho e vai diminuindo, diminuindo, e essa barrinha quadradinha vai alongando. Ó, ela fica, pode chegar a esse tamanho. Quando chega nesse tamanho, olha, seção transversal quadrada. Você passa por um fiador, a gente tem um dividia, que tem uns buraquinhos, você lamina aquela, você lima a ponta, passa nessa fieira e vai diminuindo, recosendo para amolecer o metal e vai reduzindo o diâmetro desse fio. E você pode chegar a fios assim bem finos, como esse daqui, ó, sempre recosendo. Você pode usar para garra, pino de brinco, ou fazer uma peça toda orgânica, toda disforme. Ó, esse foi uma encomenda de um brinco, um colar com pérolas de água doce, bem grandes, bem disforme. Eu tirei do colar 3 peças para fazer um par de brinco. Como a pérola era muito pesada, olha o que eu mandei fazer. Eu cortei o fundo e quando eu cortei, ele ficou com esse oco. Isso significa que é uma pérola sem núcleo, que ela foi formada com epitélio de um outro. Então, você pode colocar um núcleo de forma de estrela, de coração, esférico, como também você pode pôr pedaços de tecido, não tecido de fazenda, de algodão, tecido, uma pele de um outro molusco, e ele vai cobrir, e essa parte da pele, ela apodrece e fica dentro da pérola. Eu cortei porque ela tinha um peso muito grande para não pesar na orelha. Ó, esse é o sistema de brinco que eu fiz. A pérola encaixa aqui, ó. Essa não é desse, é desse. Ó, ela encaixa no brinco. Eu pedi para mandarem só polido da oficina. Ela trabalha prata amolgada na lateral. Não sei se conseguem ver aqui que ela é toda irregular. E eu mandei tapar atrás. Tem um sistema de pino clips, onde fixa bem ele na orelha e não pesa e não aperta. E aqui a peça está na prata polida, já polida à mão. Agora ela vai receber um banho de ródio para manter clara. Nesse colar vai um pingente com uma pérola blister dupla. Então essa pérola está encaixada aqui, ó. Eu fiz um orifício para fixar melhor a pérola. Ela é branca, com alguns reflexos coloridos. E eu montei o pingente, né? Ali tem o pino, tudo atrás. Ele tem as argolas onde eu vou amarrar as outras pérolas que são grandes. Sempre vai a punção com o tipo de prata e com a minha logo na peça. Aí, uma das peças mais complicadas para se executar nessa técnica é o anel. O anel é uma das peças mais difíceis de se executar. Tem que ter muita habilidade para você controlar peso, tamanho, o conforto da peça. Então, esse foi feito uma lâmina desse lado, do outro, e foi recortando, modelando e fundindo a prata à mão para fazer esses buracos. Então, tem que ter um controle absoluto para você montar, porque a pérola desse anel, esta pérola aqui é uma pérola enorme, aí ele encaixa, olha aqui o estado dele, esse daqui não foi para o polimento, ele está bem opaco, você vê que dentro ali ele está todo opaco, não foi polido, ele vai para uma máquina que a gente chama de rola-rola, para o tambor, e depois passa por uma outra de ultrassom e depois é polido à mão. E essa pérola
vai encaixar aqui no anel, depois de pronto. Esse estou fazendo suma encomenda. E agora eu vou mostrar as peças que estão na loja, na lojinha aí do site. Eu vou mostrar esse pingente, ele é em Perolado Blister, com prata 950, olha o fundo. Sempre tem que haver uma preocupação com o acabamento de fundo, todo feito à mão. Aqui na lateral, vou mostrar aqui. Não sei se consegue ver ali onde passa, pode passar a corrente ou pode passar um aro. Eu gosto muito desse tipo de pingente com aro. Pode ser um aro curvo, assim. Eu tenho concessões transversais distintas. Tenho também esse par de brinco. Esse par de brinco aqui, ó, eu vou mostrar aqui, vou pôr um fundo aqui para vocês verem. Ele é montado em pérola de água doce, prata 950 e concha de ágata. Nós chamamos de concha de ágata. Ela tem todo, parece uma purpurina. A cor é natural. Ó, aqui, ó, mostrando o par de brincos. Ó. Não existe uma pedra igual a outra. Esse aqui é o pingente da mesma família. Ó, a preocupação aqui também com o fundo, acabamento. Você pode usar um pingente desse, um brinco de pérola, um brinco de prata, você não precisa ter todo o conjunto que fica over, mas você pode ir variando. Isso é uma peça clássica, eu trabalho com esses materiais há 40 anos e todas as pessoas se encantam. Ó, outra coisa também que está muito... Eu sempre gostei da simetria na joalheria. Olha, esse é um brinco assimétrico com pérola de água doce. Você pode usar os dois, ou você pode usar um e um brinco curto, pode usar esse, só uma pérola na orelha. Você pode variar bastante. O brinco é levíssimo, tem movimento. Deixa eu mostrar o acabamento, que é importante nas joias, a questão do acabamento da peça. Aqui eu vou mostrar mais um par de brinco, que é tudo em curvas, com pérola de água doce cinza, quase negra. Olha aqui a ondulação dele. Todas essas peças é inspirada no movimento das águas. Ela tem a curvatura, as nuances das ondas, seja a onda do mar ou seja de uma cachoeira, de um rio. Olha aqui uma outra peça bem clean, eu vou mostrar o brinco de lado e agora de frente. Aqui, ó. Uma pérola enorme, é um brinco leve, mas que ele se amolda. Tem que existir uma preocupação com a parte da anatomia da orelha. Olha, ele é todo curvo e daí usa uma tarraxa especial e que ele se amolda à orelha.
Olha que lindo esse par de pérolas. É um brinco clean, atemporal. Você pode usar em várias ocasiões, você pode usar o dia todo, sempre. E agora eu vou mostrar mais uma peça em concha de ágata, mas agora é um anel. Então, o anel você sempre tem que se preocupar com a anatomia. Ele não pode incomodar no dedo. Olha ele visto por cima. Olha o fundo, o acabamento e a preocupação da estabilidade do anel no dedo. Ele tem um aro duplo, que de cima ele vem e se une, deixando esse anel super confortável no dedo e leve. E é uma peça grande. Para mim é uma peça normal. Eu já fiz anéis muito maiores. Aqui esse anel inspirado no reflexo curvo. É uma peça maior. Olha a lateral. Eu acho que eu vou desligar essa luz aqui, ela está refletindo muito, acho que vai ficar melhor. Vamos ver aqui. Sem luz. Isso, está melhor. Olha aqui, porque daí você não consegue ver o contraste da beleza da pérola e do reflexo do anel. Olha ele de lado. Olha como ele fica na mão. Óbvio que na mão de uma bela mulher, uma mão bem feita, tudo esse anel arrasa. Aqui, mais uma peça. Esse é um anel que ocupa toda a falange do dedo, trabalhando com curvas. As pérolas não são iguais. Isso que é o interessante da pérola cultivada, que não existe uma igual à outra. A preocupação com espessuras, para que o anel fique confortável no dedo. Olha aqui. Todas essas peças que eu estou mostrando estão na nossa loja ali. Vocês podem visitar e tem detalhes com descrição, peso, tudo. Ó, esse também é com uma madrepérola. Ela tem duas formações de pérola, de água doce. Você vê que ela é branca, mas tem um furtacor rosado, azulado, como o da ostra aqui. Ó. Essa é mais dourada, essa aqui mais branca. Esse também é feito com aro duplo, que ele dá firmeza ao anel. Olha, olhando de frente. E não serve no meu dedão, só no meu dedinho. Você vê que é um anel que não é gigante, também não é pequeno e que enfeita. É uma peça atemporal. Isso é uma preocupação grande que eu tenho, que as minhas peças não sigam tanta tendência, mas que elas sejam atemporais. Olha esse anel todo curvo, com uma lâmina fina de prata 925, porque ele é mais leve, e a prata pura é muito mole. Olha o tom dessa pérola. É um tom creme, belíssimo, que contrasta com o branco da prata. Também olha a questão de acabamento, isso é muito importante. E ele tem uma série de reflexos curvos que criam um efeito bem interessante nessa peça. Eu vou te mostrar um que não está ali também, mas eu tenho em pérola negra para criar um contraste maior. Fica tão bonito quanto. Depende do gosto da pessoa, da tonalidade de pele, que uma realça mais que a outra, dependendo da cor.
Esse é um outro anel que eu gosto muito dessa linha. É trabalhado com uma lâmina fina de prata. Ele é levíssimo. É uma escultura. A pérola parece que flutua do lado do anel. Eu vou pôr mais próximo da câmera para ver se vocês conseguem ver o tom rosado, dourado. É o único brilho dessa pérola. E na mão, olha como ele fica. É uma peça muito bonita. Mais uma peça dessa linha curva, só que é um anel mais compacto, mais volume. Você percebe aqui a caixa da pérola, que envolve toda a pérola. Ele tem muito mais volume, esse anel, mas ele trabalha também com os reflexos curvos da peça. Vocês sabem que a prata era usada antigamente para se criar, para executar espelhos. É uma das características, essa reflexão da prata lisa. Olha na mão como é que fica. É um anel bem confortável. Eu vou mostrar esse outro também feito com lâmina. É um anel levíssimo, você olha aqui, daí quando você olha na lateral, ele tem a chapa trabalhada e trabalhando com curvas. É um anel super confortável. A pérola tem um furtacor violáceo que vai do violeta rosa ao dourado. É uma pérola única, e isso torna essa peça única, independente de eu ter outros no mesmo desenho, ele não vai ser igual porque uma pérola vai distinguir da outra. Aqui mais uma peça com volume, com pérola negra, eu já vou mostrar no dedo. Pérola 900 prata 925, pérola negra de água doce. Olha que interessante o reflexo. São pérolas lisas, atemporais. Vamos para mais uns anéis. Essa é uma outra peça feita com duas lâminas. Olha, um anel em 2 níveis. E é tudo trabalhado em textura e com uma pérola negra. Essa é uma peça já mais pesada. E esse trabalho é todo feito à mão, fosco e brilhante. Agora eu vou mostrar ele com contraste entre o perolado e a prata. A prata quase branca e a pérola em tom creme. Também é o mesmo modelo. Tem algumas peças que a gente não repete. Essa coleção foi feito um de cada cor, um rosa, um creme e um negro. E cada um tem uma textura, um diferente do outro. Eu vou mostrar mais algumas peças. Eu acho interessante a escolha de peças marcantes, porque quando você combina as suas peças, você não tem que ter joias só de um joalheiro. Você pode ter de vários, e essa composição que você cria é que vai dar a tua personalidade, o teu estilo, você é quem forma. Ó, esse aqui é um anel de Nautilus, que foi tratado, tem um tom meio marrom furtacor, ele foi tratado com nitrato de prata. Olha, ele também é um anel escultórico. Você veja, na lateral ele é leve, não incomoda. Olha o volume que ele tem da pérola. E aqui a lâmina de prata que protege a pérola. Como se fosse a concha protegendo a madrepérola, ou a pérola.
Esse Nautilus ele vem desse molusco, que se chama Nautilus, né? É cortada essa parte daqui. Eu, quando tenho os materiais em cores distintas, eu mostro o monto e tenho daí uma peça ou outra, mas são todas feitas à mão, e mesmo essas aqui, uma tem um recorte diferente do outro. Então, a marca, punção e todo o encaixe da madrepérola. Eu vou mostrar um material que eu acho lindo, esse daqui, que as pessoas pensam que é coral e, na realidade, é uma concha. Se chama espôndilos. Essa é uma concha encontrada no Golfo de Guayaquil, no Equador e norte do Peru. Elas eram usadas como moeda na cultura inca. Esse brinco é um brinco estilete, onde o pingente eu posso substituir. Eu posso usar só um pingente ou posso usar o par. Ou posso usar apenas o estiletezinho, que se move. Eu não sei como é que está o nosso tempo, Eu vou mostrar o anel, que faz parte desse conjunto. Este é um conjunto, porque dificilmente eu consigo uma lâmina desse molusco igual. Então, quando você consegue, dificilmente você desparcela. Porque normalmente a pessoa quer um anel que o brinco fique na mesma cor. Aqui um outro brinco no mesmo estilo, só que com uma pedra. Essa daqui é uma crisocola, ou turquesa peruana, também montada em prata 950, olha o acabamento atrás. Esse brinco faz parte da coleção onde você monta, tem a tua haste, eu tenho vários tamanhos de haste, e daí você pode fazer uma coleção de pingentes e mudar o brinco, a cor da pedra. Eu tenho também os aros. Eu tenho um aro aberto, por exemplo, esse é um aro duplo assimétrico, onde você pode trocar também os pingentes. Se você tendo um aro, você pode fazer várias composições de pingentes. Ele tem um gancho na lateral e ele tem essa flexibilidade porque não é recosido. É feito um tratamento depois das soldas, aonde que ele tenha toda essa elasticidade. Então você pega, põe no pescoço, e esse aqui é pequeno para mim, mas ó, ele fecha, ele não abre, ele tem. E isso é muito difícil de conseguir na prática. E você pode formar uma coleção com pedras coloridas, formato diferente, se você quer usar uma, se quer usar uma de cada cor, existe essa possibilidade. Essa também é uma crisocola, ela é um tom de azul turquesa manchado de verde, de vermelho. Ó, esse aqui é um bracelete também em crisocola. Eu, no ano passado, participei em Lima do encontro de plateiros hispano-americanos, daí eu pude ir em vários fornecedores e trouxe algumas pedras interessantes de lá. No meu pulso, acho que ela não vai servir para mostrar. Não, Sérgio. Olha. É um bracelete imponente, só que não é tão largo. A pedra está numa posição de destaque, ela virada mais para cima para não incomodar no pulso. Também vou mostrar uns anéis que já estão prontos. Os anéis com a prata amolgada, olha, e com pérolas toda disforme. Essa é rosa, dourada e cinza. O anel tem várias aberturas, que isso daí acontece quando você trabalha o fogo e tem que ter um controle para não desmontar o anel. Então ele fica uma peça bem orgânica e às vezes você não, à medida que você vai fundindo, você vai formando
criando espaços. Você não tem um controle absoluto, a não ser que você faça na cera e depois venha fundir a peça. É o mesmo processo que eu usei para aquele anel que eu mostrei de vocês. Ó. Agora ele vai para o polimento, vai ficar que nem esse. Esse aqui tem um detalhe, ele tem todo um cravamento, é todo cravejado aqui na lateral para dar um toque de brilho. Só que com a luz brilha tanto que não dá para perceber. Isso daqui dá uma sofisticação na peça. Fica bem interessante. Olha esse outro anel também, a pérola é bem bojuda, bem disforme, e as cores, furta-cor. É interessante porque na mão você pode dizer assim, nossa, ele é incômodo. Não é incômodo na mão. Ele tem um volume, a gente se preocupa com o espaço entre os dedos. São peças ergonômicas, elas têm volume, mas não incomodam para usar. E isso é muito importante quando você está desenhando as peças. E a variedade que existe de formas de pérola é impressionante. Essa aqui parece um pássaro também. Que interessante. Ela foi feita toda derretida, só que essa foi feita com aro mais fino. Olha toda a estrutura, você põe na mão, não incomoda, é um anel que ocupa quase 2 dedos. E é uma peça única, porque não terá outra pérola igual. E é uma peça atemporal. Você tendo um anel desse, não precisa pôr colar, brinco, nada, que é uma peça bem marcante. Ó. Outro tipo de pérola, que a gente chama de pérola chicletes, que parece uma pérola, um chicletes esticadinho, é esse aqui. Esse daqui ele tem um tom levemente rosado e ele é todo cravejado na lateral. Olha a estrutura, todo com galeria e na lateral fininho. Anel super confortável, que ele ocupa quase 3 dedos. Ó. Eu adoro trabalhar com pérolas, desde joia clássica até uma joia bem contemporânea e peças de vanguarda também. Esse aqui, por exemplo, eu cortei a concha, eu achei linda aquela formação perlífera, concha de água doce, e fiz retangular. Olha a estrutura toda com galeria, aro duplo, e um detalhe, o aro não fica no meio do anel. Por quê? Como a peça é muito longa, o anel avança na mão e não encurta o dedo. Então, você pode usar uma peça grande... esse serviu no meu dedo. Ó. Então, ele não encurta muito. Olha aqui, eu vou tirar o anel. Eu colocando do outro lado, como é que fica? Olha, ele cobre a falange. Eu não acho elegante anel que cobre a falange do dedo, porque a mão da mulher ela tem que aparecer. Olha aqui, ó. Ele vai até a falange do dedo. E daí ele cobre aqui a mão. Então, ele alonga teus dedos. Fora as pérolas, madrepérolas, tem um outro tipo de madrepérola que eu adoro, que tem muita gente que tem preconceito, eu acho belíssima, e hoje em dia são uma das pérolas mais bonitas cultivadas, que se chamam pérolas neon, que é o abalone. Olhe o desenho que cada peça dessa tem. Olha esse roxo, o violeta e o azul. Que interessante. Também peça toda com galeria, acabamento impecável, olha, aro banana, que a gente chama, super confortável, forrado o anel. Eu não gosto muito de fazer peças muito leves, porque eu faço peça para resistir gerações. Ó, também tem o aro assimétrico, olha aqui. Ele não fica no meio do anel, para alongar o dedo daquela forma que eu falei. Então, um anel imenso que não fica bonito na mão da mulher, de qualquer mulher. Vou mostrar mais uma peça. Essa é uma peça bem simples,
um ar assimétrico. Ó, ele alonga o dedo. Ó. Eu pus, como eu fiz naquela pulseira, eu fiz aqui nesse anel. Também é de abalone, um prata 950. Ó. Olha a cor, isso é a cor natural. É a madrepérola só polida. Você vê a beleza, parece uma asa de borboleta, daquelas azuis. O nosso tempo está terminando, mas eu quero mostrar mais uma peça. Ó, essa da linha Abalone, eu tenho uma linha de brincos que é super simples, que é o que toda mulher hoje em dia precisa, simplicidade, porque são mulheres dinâmicas, mas também não podem perder o charme. Olha o acabamento. Esse é um brinco todo desmontável, você compra todo em pedaços. Ele tem um ganchinho aqui, que você pega e solta o pingente. Ó. Você pode usar só a parte de cima, você pode usar a parte intermediária dele, se você quiser. Você pode usar esta parte aqui, você engancha. Você pode usar o brinco assim. E se você quiser o mesmo brinco, você pode usar ele assim. Você pode deixar ele mais longo, mais curto. E você pode compor o abalone com uma pérola, você vai comprando separadamente as peças. Então, eu tenho os colares que podem ter as pedras intercambiáveis e os brincos que você pode escolher várias bases e vários pingentes. E você pode ir fazendo a composição de cores, com roupa, com o comprimento do cabelo, deixar mais longo ou não. Você pode, ó, por exemplo, um abalone combinado com uma pérola barroca. Fica um brinco belíssimo, esporte. O desenho dele é muito simples, porque eu quero realçar a beleza da pérola, as cores e o formato da pedra. Então, às vezes, você trabalha a estrutura e, nesta peça, o protagonismo são as pedras, sejam as gemas, madrepérolas, pérolas e outros tipos de pedra. Eu trabalho com todo tipo de pedra. O nosso tempo está terminando. Eu não sei se alguém tem uma pergunta no chat, depois eu vou ver se der para responder. Eu pego ali e vou respondendo. Se alguém tiver uma pergunta também ou que queira, pode se comunicar depois. Os nossos contatos estão ali, tem algumas peças que não estão na loja. E que a variedade é bem grande aqui, pode telefonar por WhatsApp e a gente vê todas as peças com calma, separa, e daí pode ir mandando as imagens para você sem problema algum. A gente filma, fotografa e manda entregar pelo correio com toda a segurança que merece. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos. Hoje eu vou me ater só às pérolas e madrepérolas, porque o mundo da joalheria tem uma infinidade de pedras e eu poderia ficar dias falando sobre todas as pedras. O Marcelo não pode falar hoje porque está mascarado, hoje eu não deixei ele falar, eu disse hoje só eu falo. E ele quer mostrar o broche que ele está usando na máscara. Agora, moda aqui, cada dia uma máscara e um broche. Eu quero agradecer a todos, a presença de todos, ao Ilan, a Sharone por essa oportunidade. Um beijão a todos e até o próximo. Obrigado. Tchau, tchau.